Joel, capítulo 2, verso 28. Joel, profeta Joel, lá no Velho Testamento. E diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre algumas pessoas, é isso? E há de ser que depois disso eu derramarei o meu espírito sobre, diga comigo, sobre toda a carne. Em outra tradução diz sobre toda a carne, aqui diz sobre todos os povos. E olha como o Espírito Santo é para a família, não é só para o pai. Tem muitas pessoas às vezes que falam assim: não, só eu sou o poderoso de casa, mas os filhos não têm nada, a esposa não tem nada. Pelo contrário, às vezes uma unção sobre o marido faz o marido rechaçar a mulher, rebaixar a mulher. Eu já vi muito disso. Ainda bem que isso não acontece na nossa igreja. Espera aí, mano, ainda bem que isso não acontece na nossa igreja. Aquela coisa, não, parece que é só homem, né? É para o homem, é para a mulher, é para os nossos filhos. Olha que a descida do Espírito Santo, a promessa já pensava na família, a promessa já pensava nas nossas futuras gerações. E o meu Espírito será derramado sobre toda a carne, ou sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas serão profetas, profetizarão. Quem já tiver velho vai ter sonho, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas dos céus, da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. Sol se torna trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. A descida do Espírito Santo mostraria, antecedia vários acontecimentos, ou prepararia os povos para certos acontecimentos. E eu quero dizer para você, queridos, que as profecias de Jesus em Mateus capítulo 24, quando ele diz assim, que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ele queria dizer assim, que se não fosse o Espírito Santo derramado, irmãos, ninguém aguentaria os últimos dias, o grande e terrível dia do Senhor, tudo aquilo que antecede o grande e terrível dia do Senhor. O Espírito Santo é para nos ajudar a suportar, o Espírito Santo é para nos ajudar a continuar. Por isso que ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança ali, quando Jesus fala em Mateus capítulo 24, diz respeito ao enfrentar os dias difíceis e vencê-los no poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, aqui é a profecia, aqui é a promessa. Aí em Atos capítulo 2 se cumpre. Eu quero ler alguns versículos para vocês. A descida do Espírito Santo, e houve toda uma preparação. Jesus preparou os discípulos para esse dia. Tanto é que Jesus ressuscita e ainda continua 40 dias andando nessa terra. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou com o corpo glorificado aqui durante 40 dias. Sabe o que é isso, irmãos? Eu tinha ressuscitado, eu tinha ido embora. Eu tinha ido embora. Depois de tudo que Jesus sofreu aqui, né, irmão? Pois ele ficou alinhando. Diga comigo, alinhando. Fala mais forte, alinhando. Diga, preparando. Preparando os discípulos. Teve que eleger o 12º. Matias foi eleito para que pudesse substituir Judas, o traidor. E a partir dali ele começa a trabalhar os discípulos, unir. O Espírito Santo é uma questão, ele desce aonde as pessoas estão reunidas. O Espírito Santo vem sobre a família que busca Deus junta, que pelo menos tem um propósito. Não é fácil, pastor, mas lógico que não. Se fosse fácil todo mundo recebia.
Mas o Espírito Santo não é para todos. É para aqueles que perseveram, é para aqueles que querem, é para aqueles que insistem. É como a bispa disse aqui: 500 pessoas subiram para Jerusalém para esperar o Espírito Santo, mas 120 apenas receberam. Por quê? Porque 380 não se interessaram, ou não insistiram, ou não quiseram, ou como disse a bispa aqui, tinham coisas mais importantes. O trabalho era mais importante para elas, o cuidado dos filhos, o cuidado da família, com as contas, eram mais importantes, e por isso não perseveraram. O que tem impedido eu e você de perseverar? Hoje é um dia do Espírito Santo, pedir ajuda do Espírito Santo para que Ele nos mostre se tem alguma coisa nos impedindo, nos atrapalhando de perseverar. Eu dizia na live sexta-feira, eu e a Bia, que quantos dias levaram para o Espírito Santo descer? Quantos dias levou para o Espírito Santo descer? 10 dias, irmão. 10 dias. Jesus sobe, depois o Espírito Santo, eles ficaram 10 dias buscando. Eu tenho certeza que tiveram pessoas que desistiram no 9º dia. Tenho certeza que teve pessoas que desistiram na véspera. E como isso acontece nos dias de hoje? Por isso que você não pode desistir nunca. Você tem que ter um espírito perseverante e não desistir por nada, porque a bênção pode ser hoje, ou como pode ser amanhã. Se você desistir hoje, e aí? Amanhã a bênção não te pega, ou você não segura a bênção. Atos capítulo 2, verso 1: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, diga comigo, de repente, mas eles estavam todos ali reunidos no mesmo lugar, já fazia 10 dias, veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, sobre cada um deles pousou uma. E diga comigo, e todos, diga bem forte, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. 50 dias depois da ressurreição, por isso que se diz Pentecostes, né? Penta, 50, era a festa da colheita, é uma festa judaica muito importante para o povo judeu. Por isso que estavam todos reunidos em Jerusalém naquele dia para a festa de Pentecostes. Estavam reunidos para a festa de Pentecostes, e 50 dias após a ressurreição, a festa da Páscoa, Pentecostes, o grego, né? Pentecostes. Então eles celebravam essa festa, e Deus escolheu esse dia para derramar. Por que esse povo está andando lá para fora, irmão? O pessoal está dançando, sai, entra, sai. Onde estão indo? Dá uma olhadinha para mim. Se tiver que sair, sai pela porta lateral. Por que não estão no culto? Amém, irmãos? Quem veio para cultuar o Senhor? Nós vamos cultuar. Então o Espírito Santo espera aquele momento especial para ser derramado no meio daquele povo, e principalmente sobre os 120 que perseveraram. Eu disse aqui algo esses dias, irmãos, que Israel, ele foi escolhido, o povo de Israel foi escolhido. O que ele tem de especial? Porque ele foi escolhido por Deus para ser o protagonista, para manifestar o amor de Deus para o mundo. Não só que não é o caso que Deus só queria Israel, daqui Israel, vou abraçar Israel e o Brasil que se lasca, e a Argentina que se lasca, os Estados Unidos que se lasca. Não, primeiramente João 3,16 diz que Deus amou o mundo. A promessa do Espírito Santo é para todos os povos, para toda a carne. Toda a bênção de Deus é para todos. Quem pode dizer amém? O sangue de Jesus é derramado para todos. Só que Ele escolhe o povo de Israel
para ser protagonista, para manifestar o Messias para o mundo. Assim eu gostaria que você se considerasse também. Talvez você é o único salvo da tua casa. Tem alguém aqui que pode dizer: eu por enquanto sou a única pessoa que conhece o Evangelho na minha casa? Levanta a mão bem alto aqui. Aí, ó, que você que conhece, a única pessoa que conhece, seu pai não conhece, seus irmãos, tem muita gente na tua casa que dá para ser salva. Então Deus escolheu você para ser protagonista da salvação para toda a família. A salvação tem que entrar por alguém, por intermédio de alguém. A salvação tem que entrar em alguma casa, por intermédio de quem? Diga comigo: através de mim. Então Deus escolheu você, assim como Ele escolheu o povo de Israel para ser protagonista. Ali nasce o Messias, e a partir dali Deus queria que o Messias fosse manifestado para os gentios, como foi para o mundo, e chegou até nós. Na minha casa, a nossa Israel foi minha mãe. Minha mãe foi a primeira que conheceu o Evangelho, e a partir dela toda a minha casa se salvou. Depois levou minha avó, depois levou todos nós, todos. A minha mãe foi a protagonista. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Diga comigo: eu serei o protagonista, o escolhido para levar a salvação para toda a minha casa, toda a minha parentela, os meus amigos e todos aqueles que forem colocados ao meu redor. Diga: eu vou levar a salvação. Você pode aplaudir o Espírito Santo por isso? Glória a Deus! Glória a Deus! Então, qual foi a primeira coisa, a primeira característica que o Espírito Santo capacitou aqueles 120? Em especial o apóstolo Pedro, que era um homem de boca dura, um pescador ignorante, que qualquer coisinha já queria resolver na peixeira, né, irmão? Tanto é que ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado que foi prender Jesus. Ele era o briguento, ele era aquele que dava a cara e se manifestava de uma forma mais truculenta. Então nós começamos a ver a obra do Espírito Santo na vida de Pedro. E a primeira coisa que eu gostaria que você marcasse hoje aqui, a primeira coisa que o Espírito Santo muda na nossa vida e nos ajuda, nós passamos a ser eficientes na comunicação. Pode ter certeza que o apóstolo Pedro falou por muitos anos, conviveu com muitas pessoas durante muitos anos, que estavam naquele dia ali, que conheciam Pedro, mas não entendiam Pedro. Diga comigo: conheciam Pedro. Diga com bastante convicção: conheciam Pedro. Diga: ouviam Pedro, mas não entendia Pedro. Sabe por quê? Porque ele tinha dificuldade na comunicação, pastor Leandro Salles. Mas no momento que ele recebe o batismo com o Espírito Santo, a comunicação dele se torna, eles entendem. O Espírito Santo veio para convencer, e faz com que a comunicação de Pedro esclarecesse o Evangelho para aquelas pessoas. Então, uma das coisas, primeiras coisas que o Espírito Santo faz na vida daquele que recebe, as pessoas vão passar a entender você. Acho que você não entendeu, irmão. Vou falar de novo, né? Acho que você não entendeu. As pessoas vão passar a entender você, porque até então talvez não entendeu ainda. Por que as pessoas não vieram para a igreja? Porque teu marido não veio ainda. E olha que você fala lá, fala ou não fala? Você conversa, não conversa? Eles te ouvem, mas eles não entendem você. Esse mês, nosso chamado de família, nós colocamos até aqui famílias que promovem o reino. E nós precisamos ter a convicção que Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para promover o reino dele. Por que veio o Espírito Santo, irmãos? Não teve outra razão.
a não ser que aquele povo recebesse o quê? Ousadia para pregar Jesus. Eu dizia que depois da ressurreição foi o segundo evento mais importante da igreja. O primeiro evento mais importante da igreja, que sem ele não tinha igreja, não tinha evangelho, não tinha boas novas. A boa nova do evangelho é que Jesus morreu. Diga amém. Mas o que morreu? Ele ressuscitou. Essa é a boa nova do evangelho. Que se Jesus não tivesse ressuscitado, Sérgio, ele seria mais uma religião, ele seria mais um profeta, mais alguém que passou nessa terra e que fez coisas boas, que seria mais um santo colocado no altar. Mas o diferencial de Jesus, e essa é a boa nova do evangelho, boas novas, boas notícias. Jesus morreu numa cruz, sim, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o maior acontecimento. Sem ressurreição não tinha igreja, não tinha mensagem, não tinha boa notícia. Que boa notícia é essa? Alguém morreu. Mas o evangelho não, ele morreu, vírgula, mas no terceiro dia ressuscitou. Agora daí, quem queria anunciar a boa nova do evangelho? Quem queria anunciar que Jesus havia ressuscitado? Deus precisava preparar um povo para fazer isso. E aonde que ele prepara esse povo para fazer isso? Diga comigo, no Pentecoste. É ali que ele reveste a igreja com poder para testemunhar a ressurreição de Jesus. E a partir dali, então, o evangelho, queridos, começa a se espalhar. Atos 1:8, né? O que Jesus fala assim sobre a verdadeira função do Espírito Santo? Vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para quê? Só para vocês fazer barulho? Não, eu sou pentecostal, pastor. E aquela igreja ali é pentecostal, hein? Aquela igreja ali é pentecostal, não usa terno, hein? Eita, acho que isso não é não, hein? Ela é pentecostal, olha o tamanho do cabelo dela. Faz assim. Para que nós receberíamos a virtude do Espírito Santo? Qual que é a função? A primeira e mais importante evento da igreja foi a ressurreição. Agora vem o Espírito Santo, vem o Pentecostes, que nos traria virtude, poder, autoridade. Para quê? Recebereis o poder ao descer sobre vós o que? Diga o Espírito Santo. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então esse é o verdadeiro objetivo do Espírito Santo. Foi para isso que o Espírito Santo foi enviado, para que nós fôssemos revestidos de poder para pregar a ressurreição, para que fôssemos famílias que promovessem o reino. Uma família cheia do Espírito Santo não tem como não promover o reino, não tem como não ganhar pessoas, não tem como não contagiar pessoas. Um casamento cheio do Espírito Santo, irmãos, ele é notado, ele é visto. Como também um casamento sem Espírito Santo. Se você quiser ver um casamento sem o Espírito Santo, ligue o Cidade Alerta, ligue o, como é que chama o outro lá? Brasil Urgente. Você vai ver o que é um casamento sem o Espírito Santo, Daniel. Feminicídio, violência. Fizeram agora uma pesquisa que 80 e poucos % de violência dentro de casa, principalmente violência sexual, é cometido pelos pais, pelo pai, pela figura paterna. Está aí, irmãos, o que significa uma família sem o Espírito Santo? Não precisa ir longe para você saber. É briga, é vício, é droga, é desrespeito. Isso é sinônimo de ausência do Espírito Santo. Isso é falta da virtude do Espírito Santo.
Porque uma família, um casamento, uma igreja cheia do Espírito Santo, até sem falar nada, vai testemunhar o que Deus fez. Não precisa nem falar, só as pessoas olharem. Não, o que era o Luiz, hein? Olha no que ele se tornou. É isso. Olha a família que ele construiu, que ele está construindo. Pronto, irmão. Pronto. Agora, se puder falar, então, fala. Fale para as pessoas. E aí o que acontece, queridos? Nós passamos com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, nós passamos a ser eficientes na nossa comunicação. Vai começar a dar fruto. O Espírito Santo vai te ajudar. Às vezes tem que falar, ganhar o teu marido para Jesus, convencer tua esposa, trazer os teus filhos, os amigos que estão ao seu redor, todos eles serão convencidos, porque a sua comunicação vai ser eficiente. Nós vamos falar na linguagem do Espírito, não é mais na carne, não é mais no nosso jeitão. Você vai perder teu jeito e vai pegar o jeito do Espírito Santo. Você vai abrir mão do seu palavreado, do seu temperamento. É meu temperamento, eu nasci assim. O Espírito Santo vem e muda. Naquilo que você não era eficiente, o Espírito Santo vai te tornar eficiente. Quem recebe isso pode dizer amém? Amém? Por isso que todos entendem. Por que as pessoas não estão entendendo a nossa comunicação? Porque talvez não está regada, talvez não está lubrificada com a presença do Espírito Santo. As nossas palavras são palavras até certas, mas elas não têm o efeito. O que aconteceu com Pedro? As palavras de Pedro começaram a ter efeito. Começaram a olhar para ele e falar: peraí, até ontem ele era medroso, até 40, 50 dias atrás ele negou o mestre, ele ficou com medo de morrer, ele não tinha compromisso nenhum com o reino, e agora o cara está promovendo o reino. E na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram. Depois de uma outra pregação, mais 5.000. Ali nasce a igreja. Diga glória a Deus. Amém? É exatamente, irmão, quando o Espírito Santo vem, diga comigo, sai a confusão. Vocês lembram lá da Torre de Babel? Onde eles tinham uma língua só, e na verdade eles estavam promovendo alguma coisa que era contra o propósito dos desejos de Deus. Eles estavam se levantando contra os propósitos de Deus. E aí Deus vem e confunde as línguas. E depois daquilo, irmão, depois daquela confusão, eu posso dizer que o único lugar onde Deus depois uniu e todo mundo se entendeu de fato foi em Pentecostes. Que aí o Espírito Santo veio para equilibrar a comunicação e fazer com que a linguagem do Espírito fosse entendida, né? Então, em Pentecostes, Deus veio até nós e traz, né, a comunicação, e nós passamos a entender as grandezas de Deus. Ele desperta as pessoas para ouvir a pregação. Enfim, nesta manhã o Espírito Santo está sendo derramado. Ele já foi derramado hoje aqui. Nós celebramos a presença do Espírito Santo hoje aqui. Ele já está sendo derramado todos os dias. Mas hoje em especial, eu creio que todo culto tem que ser ao Espírito Santo. Tem que ser em glorificação ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que glorifica Jesus. É o Espírito Santo que faz a obra. E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não recebemos uma coisa, um negócio, que dá impressão, né? Quando nós oramos por batismo do Espírito Santo, dizendo assim: você vai receber o Espírito Santo. Talvez quem já teve lá, talvez quando você ouvia, ou talvez recebia o Espírito, era um negócio feio, né, irmão? Teve alguém que já passou por lá? Ou que você vai receber agora
Sabia que tem muita gente que tem medo do Espírito Santo, dizendo assim: será que é igual? Não, irmão. O Espírito Santo, ele é o representante de Deus na terra. O nosso Deus é trino, e ao mesmo tempo eles são um, eles concordam em um só propósito. Diga comigo: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quer dizer, eu costumo dizer que Deus é o Criador, o Todo-Poderoso, Ele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Jesus é o Salvador, glórias a Ele. É o que aceitou o desafio de salvação. Veio, se fez homem no meu lugar, no teu lugar, e morreu na cruz, e levou sobre ele toda a nossa maldição. Aí Jesus sobe, e aí nós vamos ficar sozinhos aqui. Ele envia o Espírito Santo, que está conosco hoje. Eu costumo dizer sempre que Deus Pai é o Deus Criador, Jesus é o Salvador, e o Espírito Santo, Ele é o Consolador, é aquele que adorna a igreja. Eu sempre brinco com o pastor Lourdes que Jesus é o noivo, a igreja é a... Jesus é o noivo, a igreja é quem? A noiva. O Espírito Santo é o cabeleireiro. Para você entender, muito claro. Já viu o cabeleireiro da noiva? É aquele que... Eu lembro uma vez que... Já aconteceu aqui também, né? Mas eu lembro do casamento da minha irmã. Era um cabeleireiro famoso lá de Itapetininga. Pois ele foi até a porta da igreja. Ele estava no carro, dando os últimos retoques. A hora que a minha irmã se posicionou na porta, ele estava lá dando os últimos retoques, arrumando tudo para apresentar a minha irmã, futuro marido. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. E o que você acha que o Espírito Santo faz hoje? O Everson fica meio arrepiado e está perto de eu encontrar meu noivo. Eu sou noiva. Quem é noiva? Quem é a igreja? Aí eu dou uma relaxada, o Espírito Santo vem e dá aquela arrumada. É por isso que ele está aqui hoje. É por isso que ele foi derramado. É por isso que você precisa dele, porque é ele que nos adorna, nos prepara para o grande encontro. Eu costumo dizer, né, que você nunca viu, você já viu alguma noiva feia? Irmãos, a pessoa, tem alguém falando assim. Mas queridos, difícil ver. Eu nunca vi uma noiva feia. A noiva, mas depois também, né, irmão? A pessoa pode ser até meio desprovida de beleza, mas no dia do casamento ela fica bonita. Eu quero até o noivo. Aí depois também que tudo aquilo cai, né, irmão? Só a misericórdia do eterno mesmo. Só o amor. Só o amor. Assim somos nós. Entenda isso, queridos. O Espírito Santo foi derramado para nos adornar, para nos tornar perfeitos diante do noivo. É Ele que tira, é Ele que intercede, é Ele que nos maqueia, é Ele que tira os carpichos, é Ele que nos limpa. É a pessoa do Espírito Santo que representa Deus em nós. Ele é uma pessoa, Ele não é uma coisa. Então quando eu digo para você, receba o Espírito Santo, você estará recebendo o representante de Deus, uma pessoa que é o representante de Deus, que vai cuidar de você, que vai adornar você, que vai preparar você até o dia do encontro. Vai te acompanhar, vai estar com você em todos os momentos, te preparando para o grande dia do casamento. Por isso que você precisa ter o Espírito Santo. Eu preciso ter o Espírito Santo. Nós precisamos de pessoas direcionadas pelo Espírito Santo do nosso lado. Uma coisa que Deus falou comigo essa semana, estudando isso aqui, irmãos: não limite. Quando nós colocamos limite,
na ajuda das pessoas. Já viu aquelas pessoas que têm assim, não tem mais como ajudar você? Porque nós somos limitados, sim ou sim? Sim ou sim? Quem já disse isso um dia? Não tem mais o que fazer. Então, quando nós limitamos a ajuda das pessoas, nós estamos limitando o próprio Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, diga bem, que age através de pessoas. Olha que coisa séria que Deus falou comigo. Quando eu limito a ajuda, quando a minha ignorância, quando a minha dureza de coração, quando o meu eu não deixa o Luiz me ajudar, a ponto do Luiz falar, não tem mais coisa pelo Everson. E quantas vezes já não aconteceu isso? Eu estou limitando o Espírito Santo a me ajudar, porque o Espírito Santo é uma pessoa e age através de pessoas. E o Espírito Santo é aquele que intercede por nós. O apóstolo Paulo diz assim: ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso? Então o Espírito Santo traz tudo isso para nós. Primeiramente, ele torna a nossa comunicação eficiente. Está cheio do Espírito Santo? Pode ter certeza que a qualquer momento os frutos vão vir dentro da sua casa. Mas não tenha dúvida disso. As pessoas da tua casa vão se converter. Eles vão entender a sua linguagem, porque é o Espírito Santo que vai fazer. É Ele que convence, disse Jesus lá no Evangelho de João. Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence, não sou eu. E talvez se você for tentar convencer, você briga, você perde a paciência, você profere até palavras não boas sobre a vida daquela pessoa que você ama. Sem a direção do Espírito Santo, irmãos, as nossas palavras são rudes e machucam. Mas na direção do Espírito Santo, a palavra pode ser até dura, mas a pessoa vai entender, porque a comunicação é eficiente. O Espírito Santo vai regar aquela palavra, por mais dura que seja, vai colocar o óleo, e aquela palavra vai surtir efeito na vida da pessoa. Quantas vezes aqui, irmãos, a gente teve que ser duro, mas debaixo da direção do Espírito Santo, a palavra, por mais dura que seja, ela vai causar efeito. O duro é você falar sem a direção do Espírito Santo. Você vai magoar, você vai machucar. E quantas vezes eu não falei? Direção do Espírito Santo para falar. Agora, quando você pede a direção do Espírito Santo, por mais, não, já foi briga, mas surtiu efeito. Que briga é essa, irmão? Desentendimento mesmo pesado, bater na mesa. E aí, irmão, o que você está pensando? Está de brincadeira? Está de molecagem? Ou se você falar isso fora do Espírito, você vai provocar briga. Vai provocar briga. Agora se você falar debaixo da unção do Espírito, para começar, irmão, o Espírito Santo, ele sabe como lidar conosco. Ele sabe como tratar a gente. O Espírito Santo é o fogo que consome, mas não nos destrói. Agora tem palavras, irmãos, que sem o fogo do Espírito Santo destrói relacionamento, destrói comunhão, destrói amizades. Quando Deus se apresenta para Moisés no Sinai, lá no deserto, no Monte Horebe, a Bíblia diz que a sarça incendiada, toda incendiada, mas não se consumia. Qualquer fogo, o fogo humano, o fogo combustível humano, ele queima e destrói. O fogo do Espírito Santo queima, mas não destrói. A sarça incendiada e não se consumia. Você pode até receber uma palavra de exortação, de admoestação, mas debaixo do Espírito Santo vai te curar, não vai te destruir. Por isso que você tem que receber. Então o que eu quero deixar claro hoje aqui, nós somos famílias que promovem o reino. E por que o reino não está sendo promovido dentro da nossa casa? Por que nossos cônjuges não estão entendendo? E olha que não é falta de esforço. Você está aqui hoje, isso é sinônimo de esforço. Você acredita, você tem fé, é por isso que você está aqui. Mas
talvez o que falte é o Espírito Santo, irmãos, trazer eficiência para a tua comunicação. Trazer eficiência para a tua comunicação, a ponto das pessoas verem, falar assim: agora entendi. Pedro, cheio do Espírito Santo, as pessoas entenderam ele, coisa que ele não conseguia antes do Espírito Santo. A igreja primitiva, irmãos, causou um reboliço. A Bíblia diz que o mundo da época não era tão grande. Essa palavra aqui, serieis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, essa palavra se cumpriu na época, viu, Leandro? 120 pessoas, irmãos, que receberam o batismo com o Espírito Santo, sacudiram o mundo da época. Não era tão grande como hoje, mas eles não tinham carro. Quem tem carro? Você tem. Eles não tinham dinheiro, não tinham avião, não tinham passagem, eles tinham cavalo, um charrete. Eles não tinham internet, eles não poderiam estar falando como eu estou falando aqui. Eu posso estar falando para pessoas de outros países. Eles não tinham nada disso, mas mesmo assim, na unção do Espírito Santo, eles evangelizaram o mundo da época. O Evangelho chegou até os confins da terra por causa de 120. Nós estamos num número muito maior hoje aqui. E aqueles que nos ouvem, talvez nós passamos aqui de centenas e centenas e centenas de pessoas. Ah, você não sabe o que você pode causar dentro desse mundo, dentro da tua casa, sendo cheio do Espírito Santo. Você não imaginou ainda. É por isso que o inimigo te segura, me segura, porque ele sabe o que você significa de perigo para ele, cheio do Espírito Santo. O diabo já sabe o que um homem, que uma mulher cheia do Espírito Santo já causou no inferno. E ele faz de tudo, ele trabalha com todas as forças dele para impedir que eu seja, que você seja, que nós sejamos. Ele sabe que um casal cheio do Espírito Santo, de mão dada, né, pastor André, pode causar. Por isso que ele coloca desavença. Eu não quero, vai, tudo vai. E aí aquilo, o Espírito Santo fala: peraí, não está eficiente, não estão se comunicando, não estão se entendendo. Ah, quando Pedro levantou a voz, todo mundo parou. É aquele cara que a gente conhecia lá na praia. Mas o que tem de diferente nele? O que tem de diferente nele? O que tem de diferente em você? O que tem de diferente em você, irmão? É a unção, é a graça, é o poder. É o Espírito Santo falando através de você. E aí a nossa comunicação vai ser eficiente. Hoje o maior problema de divórcio é a comunicação. Quantos que se colocam diante de nós e falam assim: mas é esse o problema? Eu estou querendo separar já. Eu já estou querendo, não, separar não, acho que eu quero matar. Acho que eu vou. Peraí. E quando você vê, fala: mas peraí, você falou isso para ela? Não. Você falou isso para ela? Não. A comunicação tem sido eficiente. E o Espírito Santo, a primeira coisa que traz, eu quero parar aqui, tinha tanta coisa para falar. A primeira coisa que o Espírito Santo fez na vida de Pedro foi fazer a comunicação dele se tornar eficiente. Amém, querido? Resultados ou desculpas? Ou você tem um ou você tem outro. Marcou isso? Ou você tem resultados ou você tem desculpa. Você nunca vai estar no meio termo. A Bíblia fala que quem não ajuda não está na Bíblia, está na mesma coisa. Ou você tem resultados ou você tem desculpas. Ou você muitas vezes terceiriza suas responsabilidades. Ouvir o outro, não estou falando aqui de comunicação, é muito difícil. Sabe por quê?
Uma coisa que o Espírito Santo faz em nós, quando Ele vem habitar em nós, Ele nos tira do centro das atenções. Ele esconde a gente. Agora o problema é que todo mundo quer ser o centro das atenções. É espírito de Lúcifer, irmão. Espírito do capeta. Ele começa a olhar, e todas as atenções eram para o Cordeiro que está sentado no trono, e toda a atenção, toda a glória, todo o louvor era para ele. E o Lúcifer ficou incomodado, ele ficava de um lado para o outro. Eu quero um pouco dessa atenção. Então a comunicação é porque todo mundo, quando você ouve outra pessoa, você sai do centro das atenções, você deixa de ser o centro das atenções. Quando você entende, é isso que o Espírito Santo promove. Agora, quem quer deixar de ser o centro das atenções, né, Lourdes? É difícil. Eu camelei, bispo, para chegar aqui. O problema é seu. Agora o Espírito Santo quer mudar você. O Espírito Santo é diferente, irmão. O Espírito Santo é diferente. É isso. Então, ouvir o outro é muito difícil. Só através do Espírito Santo. Por isso que discipulado, né, irmão? Discipulado, mais do que orientar, é ouvir. Mais do que, depois é lógico, sempre vai ter uma palavra de orientação dentro daquele desafio da pessoa. Mas ouvir. Hoje a igreja, eu sempre digo aqui que a igreja fala, e fala bem. Tem gente que fala muito. Acho que eu sou um deles. E fala bem, tem gente que fala bem, as igrejas falam bem. Opa, que pregador, que pregadora. Mas na verdade hoje, Deus está querendo uma igreja que fale menos e ouça mais. Ouça mais. E dê atenção. E pare. Deixe de ser o centro das atenções. Isso é duro para muita gente, mas é o que o Espírito faz. Amém, queridos? Hoje nós estamos vivendo um tempo, irmão, que por falta de boa comunicação ou de eficiência na comunicação, sabe que surgiu aí uma coisa muito moderna: fake news. Eita, irmão, o que tem de crente fake? O que tem de pastor fake? O que tem de casamento fake? Uau! É fake? É fake, irmão. Não, aquele é o marido. Aquele é o marido. Fake cão. Já diz do cão. Fakeona. Você olha assim, não? Então, diante do mundo de tanto fake news, e haja fake, né? Onde estão os verdadeiros? Que tem eficiência no que fala, e que está baseado em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade os tornará livre. A verdade, aquilo que você é. O Espírito Santo quer aquilo que você é. Ele não se impressiona com coisas que a gente inventa, que a gente faz. Já dizia aqui semana passada que nossas obras para Deus, Jeremias falou assim, que é como trapo de imundícia. Se gloria nas suas obras. Deus olha tudo isso, é o que nós temos que fazer, e nós temos que fazer mesmo. Estender a mão, fazer, acontecer, fazer muita coisa. Temos que repartir, ajudar o próximo. Essa é a missão da igreja. O Espírito Santo nos move a isso. Se desse tempo a gente ver Atos 2:42 em diante, como é que vivia a igreja cheia do Espírito Santo. Uma das coisas é alimentar, uma das coisas é matar a fome, o frio, é abraçar as viúvas, os órfãos, é ajudar um ao outro, é abrir uma célula. Isso aí é resultado de pessoas cheias do Espírito Santo. Atos 2 vai se refletir em alguma coisa, mas em algo verdadeiro. Quantos querem hoje?
Quantos querem receber o Espírito Santo de verdade? De verdade, para ter a sua vida mudada de verdade. De verdade. Talvez você já ouviu falar do Espírito Santo e ouve há muito tempo, mas hoje ele está aqui para te abraçar.